Dani, querida, o que te fez a cabeça? O que você ouvia? Quais são as suas referências? Vou fazer depois a mesma pergunta para o Helvis. As suas referências no mundo da música, no mundo das artes, que te inspiraram a ser a Dani Valejo artista? Menino, olha que coisa. É coisa, viu? É muita coisa. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então eu fiquei lá até os 24 anos, mais ou menos. E confesso que depois que a gente muda de estado, o Brasil é muito grande. E lá eu recebi um tipo de referência que aqui eu não recebo, e vice-versa. Aqui eu recebo uma referência que lá eu não receberia, né? Então eu sou criada no meio da polca, do chamamé. Até mostrei para o Rafa esses dias uma harpa paraguaia. Então eu fui criada no meio desse tipo de som, sabe? Muito regional, muita coisa vindo do Paraguai também, polca, chamamé, guarânia. O próprio sertanejo, né? Almir Sater, Paulinho Simões. Eu fui criada nesse berço, nesse O celeiro verdadeiro santaneiro. sertanejo, O diga-se. verdadeiro O sertanejo, verdadeiro sertanejo. exatamente. Que não é só o sertanejo, né? Tem esses ritmos todos aí que se misturam. E lá eu já gostava de rock, então caía lá pelo acesso que chegava nas bandas clássicas, Guns, Iron, Stones, Beatles. Então caí nessa minha adolescência, caía meio que nisso, né? Nirvana. Então eu gostava muito. Quando eu conheci o rock, Red Hot Chili Peppers, foi através dessas bandas. Eu, com, sei lá, 13, 14 anos, a primeira vez que eu ouvi esse tipo de música, porque até 13, 14 anos eu só ouvia as músicas regionais mais, porque eu não, né, também era o que meus pais botavam para tocar. Meu pai sempre ouviu muito Raul Seixas, então o Raul, desde muito nova eu ouço Raul Seixas, desde os meus 6 anos de idade. E Rita Lee também, que vinha nessa mistura, né? E aí, depois que eu fiquei mais velhinha, depois que eu entrei para a faculdade e tal, mudei de Anastácio para a capital, eu comecei a ter acesso a outras bandas. Aí já veio Strokes, Franz Ferdinand, Gossip, Yes, que a Kathleen Hanna com Bikini Kill, a Karen O, a Beth Dito e a Kathleen Hanna fizeram assim com a minha cabeça, assim, fizeram tipo, cara, é isso que eu quero fazer, é esse som que eu quero fazer. Claro que eu faço N sons, mas assim, foi que explodiu, assim, que eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí, lá em Campo Grande, eu comecei a ter acesso um pouco mais ao indie rock, né? A um pouquinho mais desse som moderno, também com a Amy e com a própria Lady Gaga. E aí, vindo para o Rio, eu descobri outras coisas, os metais, a gente até tem músicas que a gente coloca sax, que era um acesso que eu não tinha, musicalmente falando. Eu não tinha metal na minha banda. E eu não ouvia muitos sons com trombone, trompetes, essas coisas lá. Eu passei a ouvir aqui. E aí isso também foi entrando na nossa produção musical, na nossa criação. E aí as brasilidades todas, foi muito mais aqui no Rio que eu me deparei com elas, assim, do que lá na minha terra. E aí, segue levando as Lady Gaga, os gossip na vida aí. Muito bom, muito bom. E assim, alguns artistas não gostam, e eu também tenho, às vezes, uma série de restrições de tentar colocar um artista numa caixinha, né? De rotulá-los e tudo. Mas se você tivesse que apresentar o teu trabalho para quem não conhece, eu acredito que algumas pessoas que acompanham aqui o trabalho no Pitadas do Sal, nem todos acompanham também a minha rede no Instagram, que foi aonde eu divulguei você, eu divulguei o Helvas ali e tudo. Como é que você definiria o seu trabalho para essa galera assim, que está assistindo hoje? Falou, acabar a live aqui, eu vou entrar ali no Spotify para escutar a Dani. Como você definiria o seu trabalho? Ai, socorro, Rafael. Dani Valejo. Sei lá, um indie pop rock. Pode ser? Indie pop rock, sei lá, indie algo assim. Vai botar um indie para dar uma quebrada. Punk a gente mas é mais na atitude. Eu acho que no som, sim, hoje em dia a gente é um pouco menos punk. Mas é um indie pop rock. Boa. E Helvas? Se você quiser, eu repito a pergunta para você, mas... Não, tá tranquilo. Falar das referências. As referências, né? E depois apresentar o seu som, como você definiria. Tá, cara, então, minhas referências, eu acho que... Desde criança eu sempre escutei um pouco de tudo, assim. Só que o meu foco sempre foi no pop. Eu sempre escutei muito pop internacional. E aí eu fui ficando... fui envelhecendo entre aspas. Fui ficando mais velho e fui ouvindo pop nacional também. Mas desde criança sempre ouvi muito, assim, muito pop internacional. Eu ouvia Justin Bieber, é a minha grande referência da vida quando eu era criança. Justin Bieber, Bruno Mars, Michael Jackson. Isso, né?
Passou, né? Passou isso, Passou, né? com certeza, passou. Não. Pior que não, eu sou fã até Eu hoje. não sabia do Justin Bieber, pra mim é novidade, hein? Enfim, Michael Tô Jackson brincando, também. gente, por favor. Não, imagina. Sou fã até hoje, cara, do Justin Bieber. Não tenho orgulho de falar isso, não, brincadeira. Tenho sim. Não, eu querendo ou não, foi um cara que moldou, assim, minha vontade de ser artista, sabe? Michael Pode Jackson crer. também. Eu lembro que eu conheci o Michael Jackson, mas eu tenho 24 anos, né? Então ele morreu em 2009. Então, assim, quando ele morreu, que eu comecei a ouvir mais, né? Porque ele ficou mais, Pode né? crer. Uhum. Mais em evidência pra mim e tal. E eu comecei a ouvir muito Michael Jackson, Bruno Mars, Ed Sheeran, essa galera do pop internacional. E também Legal. escuto pop rock, escuto Paralamas, escuto, enfim, pagode, Ferrugem, enfim, escuto tudo, sabe? E eu acho que isso foi mudando. Eu acho que tudo que a gente escuta, a gente acaba que transmite para o nosso som, para nossa produção, né? Sim. Tanto na composição quanto nas melodias que a gente cria, nos arranjos que a gente vai criando junto. Eu acho que sempre tem essas referências. Então, agora voltando a outra pergunta, eu acho que para definir o meu som, acho que eu me definiria como pop mesmo, sabe? Acabo que eu uso muito referência de R&B, de MPB, de pop rock, mas eu acho que a caixinha seria a caixinha do pop. O bom e velho pop. O bom e velho pop, Bom e velho pop. E, Rafa, você como produtor, consegue perceber nitidamente, assim, no som do Relvas e da Dani, essas referências, esses elementos que eles trazem no seu DNA, em seus DNAs? Consigo, claro. Acho que eles na verdade, conceitualmente, eu falei mais cedo que a gente vai criando conceito, mas, na verdade, conceitualmente, eles que criam, né? E a gente vai, de alguma forma, modelando isso, né? E eu, claro, consigo enxergar isso. A Dani sempre teve essa veia mais rock, né? Essa pegada um pouquinho mais atitude. Sim. E o Relvas essa pegada um pouco mais pop, sempre tá com violão, sempre veio com as ideias de música, sempre vem a partir de um violãozinho, não sei o quê. E da Dani, na verdade, a gente às vezes começa a compor já pegando um riffão de guitarra ou alguma coisa mais pesada, até num sintetizador, mas acho que eles definiram maravilhosamente bem. Muito bom, muito bom. Artisticamente, o que eu conheço do trabalho dos dois, eu vejo assim a Dani como uma força da natureza mesmo, assim, uma potência, e o Relvas a antítese disso, mas de forma boa, assim, a coisa mais leve, mais light, aquele momento mais para você respirar. A Dani vem na porrada e o Relvas vem depois fazer um carinho. Exato. É meio assim? Eu tô errado. Bem definido, bem definido isso mesmo. É bom, isso é bom, é bom. Porque tem momentos para tudo na vida, né? Tem um momento que tu tá afim de escutar a Dani, bicho, a todo volume, com o falante vibrando aqui, se bobear os troços escorrendo aqui pela bancada, né? Porque aquele grave tá forte. Em outros momentos, não, vou ouvir um Relvas. É isso. É um dia de Appetite for Destruction e um dia para tudo da esquina, né? Gostei. É isso. Isso aí. Eu acho que tem que ser.